can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Motivation Cast. E hoje eu tô com meu grande amigo, irmão Benê. Se apresente, meu querido, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Deus, saúde, muita fé esteja no coração de todos. Eu sou o professor Benedito José Calisto, professor aposentado, depois de 32 anos de escola, 25 anos de UniOeste. Estamos aqui sendo prestigiado pelo nosso amigo que nos convidou Eu que estou sendo para mais esse encontro aqui. Estamos à disposição. Irmão Benê, obrigado por estar aqui, viu? Uma grande amizade, um grande amigo meu aqui, um irmão mesmo. Tenho 6 anos de Toledo, como você sabe, e eu glorifico muito a Deus por ter encontrado você, viu? Na minha vida foi um divisor de águas, principalmente espiritual. Por que eu digo isso daí? Às vezes nós é jovem assim e busca algo que a gente acha que é muito bom, mas o Senhor conhece o projeto e sabe que não é tão bom assim. E aí eu tenho certeza que o irmão entrou na minha vida para me mostrar o que realmente é bom, que é a glória de Deus lá no céu. Aqui a gente vai deixar as coisas, né, irmão? Isso, verdade. Mas lá a gente vai ter, passa, né? vai ter coisas incríveis. Eu agradeço, né, a Deus por ter te conhecido, né? E nós temos essa amizade, essa comunhão, como a gente diz, né? E muitos me conhecem como professor Benedito, outros me conhecem como professor Calisto, né? É mesmo? Mas E Benê? Benê é mas só a nossa irmandade? O pessoal da igreja, a irmandade da igreja, me chama de irmão Benê. Irmão Benê. Quando eu fazia meu doutorado lá na Bahia, o pessoal da Bahia me chamava de Bené. Né? Sério? De Bené. E nas minhas andanças por aí, né? Nos Estados Unidos, onde estive também, o pessoal lá me chama de Ben. Uau, nada de Benedito, só nada apelidou de Calisto. Benedito, é tudo, O irmão falou que informal. foi para os Estados Unidos, nossa. Isso. Passou lá, mas por tipo assim, por ficar um período. Você falou que o seu doutorado foi na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos só deu uma passada? Eu comecei meu doutorado em 2001 na Inglaterra. O governador do Paraná selecionou 25 professores das universidades para mandar fazer e para enviar para a Inglaterra fazer doutorado lá. Então, desses 25 professores selecionados pelo governo do estado, eu consegui a minha vaga. E dia 1º de setembro de 2001, nós estávamos descendo em Londres, na Inglaterra, para fazer um doutorado. Então, ficamos lá 7 meses e foi uma experiência fantástica. Foi muita dificuldade, irmão? Muita dificuldade, porque o contexto começou a ficar difícil, porque chegamos lá dia 1º de setembro de 2001, e dia 11 de setembro de 2001 derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Nossa. Então o clima lá em Londres ficou bastante pesado, o exército saiu às ruas. Virou tipo uma zona de guerra sem guerra, né? Virou tipo uma zona de guerra, porque eles consideram que ali, Londres, né? Os prédios mais altos ali do HSBC, por exemplo, seriam os próximos alvos dos terroristas. Então era muito helicóptero voando, o exército no meio da rua. Eu estava no hotel da universidade, a Universidade de Londres, né?
onde estávamos, no bloco que eu estava, nós estávamos em 150 pessoas de 55 países diferentes. Não, então tinha... Os homens iam desconfiar daquele Sim, lugar ali. Falar, e a maioria ali muçulmano tem... ainda, né? Nossa, ali tem um lugar... Todo mundo ali fazendo mestrado, doutorado, né, na University of London. E daí no dia seguinte bateram na porta do meu cafofo lá, do meu quartinho lá, dizendo quem é você, de onde você é e deixa eu ver seu quarto. Nossa. Uma pessoa apaisana, né? Eu pensei, deve ser polícia, né? No dia seguinte que derrubaram as torres, né? Aí ele ficou olhando, demorou um pouco, eu pensei assim, será que vai esperar eu chamar pro chá das 5, né? Aí ele pegou e disse assim, não, eu só queria dar uma olhadinha para ver se do mesmo tamanho do meu, eu também sou aluno aqui da universidade. Mas nada, tá bom. era inteligência britânica investigando todo mundo lá. Uau, nossa, e foi lá, tipo, fez muita amizade lá, tipo, é tranquilo como aqui? O brasileiro ele é bem, tipo, recíproco, né, na amizade, faz fácil. O brasileiro, ele é simpático, né, e faz amizade com todo mundo. Muito rápido. Todo lugar muito rápido, todo lugar do mundo. Mas lá nós estávamos realmente para estudar e era muito puxado, que era um programa assim que a gente fazia os créditos das disciplinas e tinha orientação junto também, a orientação do supervisor. Era integral? Era integral. Ô, louco. A gente estudava das 8 da manhã até as 10 da noite, tinha atividade todos os dias. Não, então era puxado. Muito puxado. E daí, pra gente não enlouquecer, eu fazia minha caminhada 1h30 no mínimo todos os dias. Muitas vezes debaixo de chuva, chuvisco, muito frio, porque passamos um inverno bastante rigoroso lá. E lá chove todo dia, é nublado o dia inteiro, muita ventania, muito frio. Mas sobrevivemos. Nossa, e eu fico pensando, às vezes a gente tem uma não é mera ilusão, né? Mas é só uma visão de que lá fora deve ser, nossa, sensacional, um pouco mais fácil, mas não é tão assim, né? Tipo... mas as pessoas se acostumam, né? Ou seja, a vida acontece normalmente. Você vê aquela chuva, aquele frio, aquele vento. E a galera trabalhando. Todo mundo trabalhando, todo mundo correndo. E no inverno lá, quando dá 3 horas da tarde, assim, no inverno forte do inverno, está noite como aqui agora. Parece noite, né? Sim. É como se fosse noite, né? Escurece o tempo e é bem estranho pra gente, né? Mas a gente vai se acostumando. Lá no seu período que você fez o seu mestrado lá... Doutorado, perdão. Qual a situação ou a questão que mais te marcou lá? Eu não sei se é aquela história que você contou de que você quase foi alvejado por uma gangue lá. Não sei se é essa, mas se for... Lá a gente vê o contexto lá, as pessoas nas praças, os grupos assim, consumindo drogas normalmente, assim, né? Então, é bem aberto em algumas questões, né? Eles, assim, o consumidor, né? A pessoa que consome ali tem uma certa liberdade. Agora, quanto os traficantes, eles são extremamente rigorosos, né, contra os traficantes, né? Os usuários, eles encaminham para tratamento, né? Encaminham para tratamento e agora os traficantes, eu até presenciei uma ação num prédio lá próximo, de madrugada, que eu acordei com barulho. Tava a polícia britânica subindo as escadas e entrando no apartamento, num prédio. Escutei alguns tiros lá e já saiu com todo mundo preso. Louco. Isso de madrugada. Então, são muitas histórias, né? E essa que você falou foi... Como eu ia caminhar todos os dias, um dia eu pensei assim, eu vou fazer minha caminhada e aproveito para pegar um filme que eu mandei revelar. Naquela época eram os rolinhos de filme, Sim. né? A película que a gente mandava revelar. E aí eu falei, eu vou fazer minha caminhada e pego o filme lá, as fotos que eu mandei revelar. E era um inverno muito forte, 4 horas da tarde, tava tudo fechado já. Lá fecha cedo as coisas? Fecha bem cedo, 4 horas, o comércio já está fechado e todo mundo vai para os pubs, né?
Olha tomar só. umas pint, uma cerveja. O povo lá bebe muito, tanto que 11 horas da noite é obrigado a fechar, né? Senão o povo atravessava a noite. Olha só. É obrigado, fecha tudo 11 horas, né? E daí eu fui buscar essas minhas fotos e no caminho não tinha ninguém nas ruas, quase. Eu vi uma gangue que se aproximava assim, umas 6, 7 pessoas. E já fiquei desconfiado, né? Daí eu mantive a minha esquerda, né? Porque lá a mão de direção é a esquerda, né? Então até nos corredores da escola tá escrito assim, keep your left, mantenha a sua esquerda. Aí na calçada eu mantive a minha esquerda e aquela gangue vinha passando assim, e um daqueles daqueles lá se jogou em cima de mim. Se jogou em cima de mim e dizendo que eu tinha esbarrado nele, que eu tinha topado nele e tal, e eu fui justificando, tentando justificar, E nada de achar aquela justificativa. gangue veio pra cima de mim e eu tava já meio tonto de tanto estudo, né? Com a cabeça bem zonza de tanto estudar. E eu falei, agora vão me matar aqui, né? Meu Deus. E aí de repente eu senti que encostou um ombro no meu ombro. E eu olhei assim, era uma pessoa loira, alta, 10 centímetros o ombro mais alto, 10, 15 centímetros o ombro dele mais alto que o meu. Olhei para ele assim, aquele homem forte, loiro assim, olhou para aquela gangue e disse, que foi? E aqueles 6, 7 pessoas olharam para aquele senhor, para aquele homem, viraram as costas e saíram correndo. Daí eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, num lugar desse aqui, né, de quase 10 milhões de habitantes, onde ninguém ajuda ninguém, Alguém parou. alguém parou para me ajudar, deixa eu agradecer essa pessoa. Aí quando eu me virei, não tinha ninguém. Uau. Não tinha ninguém. E eu fiquei dando glória a Deus e chorando no meio da rua, né, porque Deus enviou um anjo e me livrou. Nossa. Aí encontrei um amigo no outro dia e contei o que aconteceu com ele. Ele falou, não, essas gangues assaltam as pessoas, eles deixam quase morto de tanto bater e deixam a pessoa nu. Eles levam tudo para vender no coisas usadas, né? Para fazer dinheiro para droga. Então foi um grande livramento que Deus fez comigo aí, né? Sabe? E graças a Deus venci os 7 meses lá, consegui concluir os créditos da disciplina, né? O histórico Todos da disciplina. conseguiram que foram do plano que... Assim, os créditos das disciplinas é uma coisa, né? O nosso doutorado era para ser concluído em 3 anos. E entre 7 meses lá e o pessoal de Londres vir aqui a cada 2 meses na Universidade de Ponta Grossa para nos ajudar. Só que daí nós fomos descobrindo as coisas, né? Como era um programa de governo, né? Do governo, e nós fomos descobrindo as coisas assim, que os professores falavam conosco, dizendo, vocês que são os brasileiros que vão fazer o doutorado em 3 anos e ficando somente 7 meses aqui integral, sim, somos nós, é esse o plano, né? Porque é orientação junto com os créditos, né? Com as aulas dos créditos. Daí os professores diziam aqui, ó, vocês estão vendo aqui a sala de aula aqui? 60 pessoas, 40, gente do mundo inteiro aqui, não é? Sim, gente do mundo inteiro. Então, essas pessoas vão ficar aqui 6 anos integral. Tempo integral, 6 anos, no mínimo, para concluir o doutorado. Agora vocês, né, vocês brasileiros, tipo assim, os alecrim dourado, que em 7 vão meses... fazer em 7 meses aqui, 3 anos vão concluir? Aí a gente começou a perceber que era uma grande jogada, né, do governo, de marketing. Então, dos 25 que foram, uma meia dúzia ou mais foram mandados de volta porque não tinham inglês suficiente, né? E aí nós ficamos até o final, mas somente dos 25, somente 5, 6 pessoas conseguiram concluir, porque resolveram ficar na Inglaterra, venderam casa, venderam carro e ficaram 5, 6 anos na Inglaterra e concluíram, né? Uau. E eu com 2 anos e meio que estava fazendo esse doutorado, aí eu peguei um esgotamento muito grande, né? Uma depressão, um esgotamento muito grande. Daí eu me afastei e fui me tratar. Fui me tratar. Aí quando foi em 2010, surgiu esse convênio da Federal da Bahia com a UniOeste. E eu me inscrevi novamente e concluí pela
UFBA, Federal da Bahia, o doutorado daí. Doutorado comecei em 2001, terminei em 2015. Isso. Mas concluí. Concluiu. Concluí, né? É doutor. Doutor, Graças a Deus, olha só. Aham. E o irmão Benê é quase um pioneiro aqui em Toledo, né? Eu cheguei aqui em 1980 e eu vim para Toledo porque a minha profissão de jovens eu era professor de taekwondo, faixa preta de taekwondo. E eu tinha academia de Umuarama, onde eu me criei, e eu vim para Assis Chateaubriand. Ainda pratica? Não Não? pratico mais, né? Como professor, trabalhando de manhã, tarde e à noite, a gente não tem muito tempo para... Não tinha muito tempo para praticar. Então foi só na minha adolescência, né? Na minha juventude que eu pratiquei. E o meu sonho era estudar. Desde criança, meu sonho era estudar, mas muita luta, muita pobreza, muita dificuldade. A gente acaba esquecendo dos sonhos e trabalhando para sobreviver, né? São muito irmãos? Tipo, sua família, vocês? Eu tenho 3 irmãs e um irmão adotivo que faleceu com 27 anos de idade. Então, daí como professor de taekwondo ali em Assis Chateaubriand, 78, 79, eu tive um aluno, o Dr. Camargo, que é médico ali em Assis Chateaubriand, era dono do hospital na época. Olha. E ele falou para mim, professor, eu para me formar em medicina, eu quase passei fome no Rio de Janeiro. Às vezes não tinha dinheiro para comida no restaurante universitário. E aí quando ele falou isso para mim, me despertou a minha mente. Assim, falou, então quer dizer que eu também posso, porque eu já passei tanta dificuldade. Daí eu me mudei para Toledo para estudar. Daí tudo foi acontecendo, que eu me converti, né? Me converti à religião, né? E tudo foi acontecendo. Me casei e voltei a estudar em 85 e até agora praticamente não parei. Deus foi preparando tudo. Foi preparando tudo. Daí eu voltei a estudar e me formei em letras. Fiz especialização pela Unicamp, metodologia do ensino da língua inglesa. Fiz o FISC com a saudosa professora Rita Franciscon, um dos primeiros alunos dela. Olha. E aí mestrado pela Unesp de Araraquara, doutorado comecei em Londres, terminei pela Federal da Bahia, UFBA. E depois de 32 anos de escola, 25 anos de União Oeste, aí saiu 12 anos de escola, de empresas, trabalho em empresas, somando tudo 44 anos de contribuição. Uau. E saiu aposentadoria aos 59 anos de idade. Que bagagem, viu, pai amado? E você fez doutorado em letras com especialização na língua inglesa também, né? O meu doutorado, mestrado e doutorado, é linguística e ensino de línguas. Então, não é especialização em língua inglesa, mas em línguas. Daí, o específico mesmo foi pela Unicamp, que foi metodologia da língua inglesa. Os demais era linguística, né, geral, e cultura e ensino de línguas. Nossa, na minha cabeça tem tanta regra, né, para gramática da nossa língua brasileira. Linguística é bastante difícil, viu? Em Londres também é assim, tipo, tem muita coisa? Muita coisa. A linguística geral, a linguística textual, são coisas bem complexas mesmo, que muita gente nem imagina. Olha. Mas eu sobrevivi. Eu venci. Eu venci, Oh, que legal. Irmão Benê, você é músico há muito tempo? Então, daí eu cheguei em Toledo aqui, entrei na Casa da Cultura para aprender flauta doce. Olha só. E estudava violão com o professor Arthur de Então Carvalho. você toca violão também? Eu estudei um pouquinho de violão. Eu morava numa república e conheci o Arthur, professor de violão, Arthur de Carvalho, meu amigo. Ele, professor de violão na Casa da Cultura, e eu professor de taekwondo. Daí ele fazia taekwondo comigo e eu fazia violão com ele, ninguém pagava ninguém. Uma permuta. E a gente morava junto na mesma república, né? Ah, que legal. Daí, aí depois, quando eu soube que tinha
que a igreja tinha escola musical, né? Aí foi pra lá. Escola musical, e daí eu fui para a escola musical da igreja, onde aprendi a teoria musical O Bona. o antigo Bona, né? Pascoal de Bona. E daí aprendi a tocar o saxofone. Fiz exame de oficialização para tocar na igreja e está apto para tocar em qualquer lugar, qualquer igreja do mundo, da congregação, em 82. Olha só. Então eu sou oficializado há 40 anos com o instrumento saxofone. Tocou em Londres também? Toquei. Lá em Londres tocava na orquestra da igreja, ajudei a atender os cultos lá, tudo em inglês. Tudo em inglês? Tudo em inglês. Nossa, que legal. Foi uma experiência muito grande. E levava muitos estrangeiros comigo na igreja, né? Aí o pessoal perguntava, mas Benedito, que povo é esse? Você já conhecia esse povo? Eu falei, não, nunca vi. Eu falei, mas eu cheguei lá na igreja, o povo me abraçou, a maioria brasileiros, né? Se importavam comigo, me convidavam para almoçar, jantar na casa deles, me levavam na universidade. O povo da congregação cristã é uma grande família no mundo inteiro. É verdade isso aí, viu? Eu digo por experiência própria. Eu vim pra cá e eu tenho alguns amigos em São Paulo que são da congregação. E eu nunca visitei, né? Tipo, mas quando eu cheguei aqui e a minha esposa, que na época era minha amiga, pôde me falar quando a gente trabalhava junto, né? Dessa graça. E eu já tava bem desnorteado, né? Já tinha saído da minha antiga denominação. Falei, não quero saber desse negócio de igreja. Mas vou lá, né? Fui lá e foi muito... a recepção totalmente diferente, sabe? Os irmãos, quando vê ainda mais que você é novo, né? Tipo assim, não é alguém daqui, né? Tipo... Sim. Porque por ser Toledo uma cidade pequena, todo mundo meio que conhece todo mundo ali. E sabe quando é visita. Isso é bem interessante. E fui lá, sentei, os irmãos ali, conversou comigo depois no final do culto. Viu que eu era de São Paulo, recém-chegado. Fora o hino que foi tocado na 44, que tocou muito no meu coração, e naquele culto Deus falou muito comigo. Eu falei, nossa, é aqui mesmo. E tô aí nessa força. A minha família, nós éramos muito católicos, né? Mas chegou um moço lá e queria namorar minha irmã. E esse moço, ele era da congregação cristã. Olha! E daí começou aí, minha mãe disse assim, não tem problema você namorar minha filha não, desde que você seja bem crente. Aí as famílias entraram em contato, a família desse moço evangelizou meus pais, e meus pais me evangelizaram. Eu chegava em Umuarama, meus pais me evangelizavam. E daí eu dizia para eles, mas pai, como que eu vou ser crente? Eu moro em Assis Chateaubriand, tenho minha academia, estou bem lá, já estou com minha moto, moro na melhor república lá de Assis Chateaubriand. E outra coisa, todo sábado eu vou pra discoteca. Como que eu vou ser crente? Falei, meu filho, você entendeu? Você compreendeu? Falei, eu entendi, eu compreendi, vocês estão certos, vocês estão no caminho. Então se você entendeu, meu filho, agora é só esperar que Deus te chama. Oi. Falei, Deus chama, mãe? Como é que é isso? Falei, não, Deus chama, vamos pra igreja conosco? Falei, não, mas vou pra discoteca. Meu filho, falei, não, você não entendeu? Eu falei, mãe, eu entendi, só que é o seguinte, como que eu vou ser crente sozinho lá em Assis Chateaubriand? Falei, meu filho, se Deus tiver um plano na tua vida, Ele te chama. Aí um dia, entrando com meus amigos, né, da República, no Verde Vale Clube em Assis Chateaubriand, ao entrar na porta assim, uma voz que nem um trovão, não parava de dizer, vai embora que aqui não é teu lugar. Vai embora que aqui não é teu lugar. Para resumir, 3 sábados seguidos. Não conseguiu entrar na discoteca. Não conseguia entrar. Parecia que eu ia morrer se eu ficasse ali. Nossa. Muito forte, muito forte. Aí quando falou, no 3º sábado, falou uma vez só, eu olhei para cima e falei, é Deus me chamando. Aí no outro dia cedinho eu fui para a reunião de jovens e menores lá na igreja Congregação Cristã em Assis Chateaubriand. Aí cheguei lá, chegou aquele moço cabeludo lá, com a Bíblia Inário na mão. Aí, né, hoje que eu sei, né, que às vezes algumas pessoas, né, chegam e sentam no último banco, né? Eu cheguei lá e o irmão que atende a porta, a recepcionista, me falou, que bom que você veio, e me deu um abraço. Outro moço veio lá do púlpito, lá na porta, me recebeu e disse, que bom que você veio, e me deu um abraço, outro abraço. E eu pensei comigo, meu Deus, que povo é esse?
Nem me conhece, tá Nunca falando. me viram, né? Nunca me viram e que bom que você veio. Então a recepção, a primeira impressão que eu tive ali, aquela recepção me ajudou a converter. Por isso que eu acho que a recepção das pessoas na igreja é muito importante, Uhum. né? Eu vejo aqueles pastores americanos, você chega na igreja, eles estão na porta recebendo as pessoas. Quando termina o culto, eles estão nas portas se despedindo das pessoas. E isso me marca muito. Então, hoje também como cooperador da igreja, eu não consigo também ficar lá no primeiro banco, lá esperando chegar a hora do culto. Mas eu gosto de ficar ali junto com os porteiros, recebendo as pessoas. É, é um... É um É uma coisa que eu característica, né? acho, tipo assim, vou dar um exemplo. Eu acho muito interessante isso. Na onde eu passei, era muito, dependendo da denominação e o tempo que tinha de ministério a pessoa em si, era muito difícil o acesso a ela. E o legal da nossa igreja, congregação, é que tipo, eu tenho acesso muito rápido a cooperador, às vezes por um conselho ali. Não que, tipo assim, para um conselho era difícil, mas, sabe, é aquela escala, né? Tipo, fala com esse para falar que é o que tem mais acesso ao, talvez ali o pastor, ou quem tá na frente. E assim vai como se fosse um assistente, né? Tipo, eu sou tipo assistente, veio aqui falar aqui para marcar um dia. Não, é muito bom isso, sabe? Que nem às vezes eu mando mensagem pro senhor e tem aqui prontamente respondendo ali, tirando alguma dúvida, às vezes conversando. E é muito bom estar nessa graça. Eu fico maravilhado todo dia. Tem dia que eu falei pra minha esposa assim, que eu nem consigo dar glória no culto. Aí ela falou assim, nossa, misericórdia, por quê? Eu fico boquiaberto com o trabalhar do Espírito Santo. Então, hoje são 42 anos que estou na congregação cristã, músico oficializado há 40 anos, atendi os jovens 32 anos na Igreja Central, e daí eu fui convocado para vir atender a igreja da Vila Industrial, onde mês passado completaram 4 anos que estamos ali na salinha, que agora foi ampliado um pouquinho. É isso que eu ia falar agora, não dá mais pra chamar de salinha, tá ficando... Não dá mais chamar de salinha, tá né? ficando... E graças a Deus todas as quintas-feiras estão, né, estão cheias. Pra glória de Deus. Muita visita ali, né? A gente quase não atende culto, que tem irmãos de fora sempre, Olha só. né? E Deus tem abençoado grandemente. Nós temos agora a escolinha musical, temos ensaios, temos reuniões de jovens e menores, e os cultos toda quinta-feira, né? Eu falei pra minha esposa, podia acrescentar mais um dia de culto aí na semana. É verdade, né? É verdade. Terças e quintas. Quem sabe, né, pro ano que vem, né? É verdade. E, irmão Benê, você falou, tipo assim, de Deus ter te chamado, e o processo pra você entrar nessa graça e, tipo, estar onde você tá hoje como cooperador, Deus também te avisou isso aí ou não? Você foi indo e... Não, foi assim, sabe, muito espontâneo e natural, né? Muito espontâneo e natural. E em 86 eu fui colocado como cooperador de jovens, mas eu já tocava meu instrumento na orquestra, e é tudo voluntário, né? Ninguém tem, assim, pagamento nenhum por Não, isso. sim. Eu já fui, em 83 eu fui do Conselho Fiscal também, que ajudava na secretaria da igreja, porque eu trabalhei quase 7 anos no departamento financeiro da antiga Copagro, né, quando eu cheguei em Toledo. Então a gente ajudava na igreja nisso aí. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu nunca tive assim, não, eu quero ser cooperador de jovens e eu vou pedir para os irmãos me colocarem. Não é assim que funciona, sabe? Ou então eu vou batalhar para que isso aconteça. É legal você falar isso, tem pessoas que pensam que é assim. Tipo. Tem gente que ele quer uma coisa e ele fica ali insistindo com a proximidade de alguns líderes, né? Insistindo até conseguir. Mas eu acho que as coisas têm que acontecer por Deus naturalmente. Então eu nunca, como se diz, forcei a barra ou insisti. As coisas foram acontecendo naturalmente. E como professor a gente não tinha muito tempo disponível, né? Porque teve época que eu tinha aulas de manhã, tarde e à noite. Era bem puxado, né? Fui professor do Colégio La Salle também durante 5 anos.
E era muito puxado. Final de semana eu tinha que estar corrigindo cadernos, provas e tanta coisa. Até hoje em dia, nesses dias, você me mandou uma foto, você tava corrigindo umas provas. Falei, meu pai, irmão Benê lá. Eu estava corrigindo as redações do vestibular, né? Por último agora, né? E a galera foi bem, bem Foi. aprovada? Ou foi? O pessoal foi bem. Que legal. Eu me aposentei, mas continuo fazendo parte da comissão que corrige as redações E é do desgastante, vestibular né? da UniOeste. É bastante desgastante, né? Porque você fica ali 6, 7 dias isolado no hotel, corrigindo provas 8, 9 horas por dia. É tema central lá? Redações, Tipo, é uma central, né? A gente fica ali isolado, corrigindo as redações, Uhum. porque o pessoal fica ansioso esperando os resultados, né? Imagina só. Então, mas foi tudo bem. Qual foi o maior, tipo assim, dia de quantidade de recitativo, assim, quantos foram? Você já pegou na sua carreira como cooperador de jovens? Eu já atendi em outras cidades. Uma vez a gente foi numa caravana para Campo Grande Uhum. e eu atendi um culto de jovens lá que parecia uma reunião para a mocidade, sabe? Parecia uma reunião para a mocidade. A igreja estava cheia, lá fora estava todo mundo tudo cheio e só dentro da igreja devia ter umas 500 pessoas. Né? Olha só. Mas aqui na central onde eu atendi sempre foi em torno de 35 a 55 salmos. Se viesse todo mundo, daria umas 60, 70 pessoas, né? Sempre foi essa faixa de 30 a 55 recitativos, né? Sim. Durante todos esses anos. E essa aí em Campo Grande foi bem mais. Esse aí muito foi mais, né? Foi um dia evento, isso. né? Foi assim um evento Atípico, e tal, né? né? Uhum. Atípico, né? Então, mas já cheguei a atender assim para muita gente. Imagina, assim, até terminar só os recitativos. É verdade. Que legal. Daí você faz um recitativo meio coletivo, assim, para não, né? Quando é assim. Para não já- atrasar muito, né? Faz um recitativo coletivo e foi Deu pra muito quase bom. recitar o Muito Salmo bom. 119 inteiro. Aí, assim, né? Pra gente ter um tempo de contar algumas maravilhas e obras, né, que Deus fez, a gente dá uma resumida, né? Sim, e tipo assim, é uma coisa também que me chama a atenção, né? As obras, quanto Deus faz, né? Tipo, se eu fosse falar um grande milagre que Deus fez na sua vida, você falaria? Tipo, tem tantos, né, que Deus faz todo são dia. muitos milagres, né, que Deus fez, né? Mas o maior deles foi me chamar na graça, né? Com certeza. A graça de Deus, a esperança da vida eterna, né? De fazer a vontade de Deus. Porque a gente vem de um lugar que eu achei que estava servindo a Deus ali. E depois a gente... Deus nos chama nessa graça. Que está escrito que não é de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de quem Deus se compadece. Uau. Então, eu agradeço a misericórdia de Deus, porque eu cheguei a falar para meus pais que não ia na igreja por causa dos meus amigos, por causa da discoteca, por causa de tanto da minha academia, das coisas que eu tinha já conquistado. E pela misericórdia de Deus, no salão de baile da discoteca, Deus me chamou, dizendo: vai embora que aqui não é teu lugar. Olha só. Então, o maior milagre foi esse, né? Mas foram muitos milagres, né? Deus libertou minha mãe de um câncer muito avançado, né? No seio. Muito avançado, totalmente desenganado dos médicos. E ela fez um voto para Deus com a visão que ela teve, né? Ela fez um voto para Deus e Deus libertou ela completamente. Eu tinha uma irmãzinha de 5 anos de idade e minha mãe dizia assim: meu filho, eu só choro porque eu queria acabar de criar essa tua irmã. Mas se Deus me chamasse, me levasse, eu tô pronta, né, para ir. Olha. Mas Deus libertou minha mãe completamente do câncer, né? E muitos milagres Deus tem feito, né? Deus tem feito muitos milagres. Glória a Deus. Eu fico feliz por ouvir essas coisas, que fica vivendo ainda a nossa fé, né? Era bem difícil escutar sobre obras, né? Tipo, era mais quando a gente tava na conversa com um amigo, assim, outro, que Deus fez algo. E quando eu vi isso, quando eu cheguei ali na congregação, que tinha um tempo, uns 20, 30 minutos ali para os irmãos contar alguns milagres,
para avivar a nossa fé, né? Falei, nossa, olha que legal, tipo, Sim. que interessante ver tantas situações. E sabe o que é mais engraçado? Isso aí que você falou aqui na época da sua conversão, você falou pros seus pais, não, mas pai, tipo, tá tudo bem comigo, eu tenho, tipo, meu canto, tenho minha academia, tenho minha condição financeira, e a gente sabe que mesmo tendo tudo isso ainda falta alguma coisa. Verdade, verdade. E essa situação principal é Cristo. Então não importa da maneira que você esteja, né? Eu creio assim, sabe, que Deus tem um propósito na vida de cada um, Uhum. né? Deus tem um propósito na vida de cada um. E, por exemplo, meus pais, eles são primos, a família Martins e a família Calisto muito grande. E a gente veio lá do Nordeste. Eu nasci no sertão do Ceará, do sul do Ceará. E mesmo que tendo sobrenome Calisto, né, de descendência italiana, e Martins da minha mãe, descendência portuguesa, mas a família era obrigada a casar na família para não casar com gente morena. Era tipo uma coisa. E daí meu pai e minha mãe são primos por causa disso, e primeiro grau, e o sangue deu incompatibilidade sanguínea. E as crianças que nasciam todas deficientes, com hidrocefalia, hidropisia, que é barriga d'água, cabeça d'água. E morriam todos. Mês e pouquinho morriam todos. Minha mãe, num ano, teve 2 abortos, cada aborto de gêmeos. Foram 4 vidas que perdeu num ano, 2 abortos, cada aborto de gêmeo. E os outros que morreram antes. Aí quando eu nasci, antes de eu nascer, minha mãe falou assim, bom, como a gente não vai ter filhos, e para dar na cara da família racista, eu vou adotar uma criança negra. Eu não vou poder ter filho, eu vou adotar uma criança negra. Adotou uma criança negra. Olha. E daí depois ficou grávida de mim e falou, mais um para morrer. Aí não sabiam o que fazer, né? Naquela época lá naquele Nordeste, né? Aquele sertão, né? Muitas simpatias e coisa arada, e ela fez promessa para São Benedito. Né? São Benedito negro, né? Todos os filhos que eu tivesse era Benedito ou Benedita. Achava que não ia ter filho mesmo, né? E daí no meu nascimento me deram um banho de azeite de oliva virgem, né? Me ungiram, eu fui ungido quando eu nasci. Glória a Deus. E outras simpatias que fizeram lá, de banho de chá de Chá de formiga arruda. brava, não sei o que, tanto que é coisa arada lá. E achavam que era mais um para morrer. E minha mãe disse assim, eu vou deixar lá no cantinho lá, porque eu tô cansada de sofrer. Deixou o Benedito lá no cantinho lá, para não pegar amor, porque era mais um que ia morrer. Nossa. Desse jeito. E as pessoas chegavam, olhavam assim, diziam, olha, já tá com os beicinhos roxos, a unha roxa, vai morrer mesmo. Né? E então, eu sou o mais velho da minha casa. Eu sou o filho mais velho. E antes de mim, com os abortos, morreram 11. 11 morreram antes de mim. Então, hoje eu tô com 61 anos, eu agradeço a Deus pela vida que Deus me concedeu. O irmão era o improvável. E depois de mim, tenho 3 irmãs e um irmão, todos perfeitos. Glória a Deus. Todos perfeitos, né? Nossa, irmão, 11 irmãos antes. E meu irmão adotivo, infelizmente, com 27 anos, deu um ataque cardíaco seguido de afogamento, que ele estava num rio. E foi mais um que perdemos daí, né? Mas minha mãe faleceu com 78 anos de idade, meu pai com 88 anos de idade. E nos ajudou muito, né? Muito exemplo de garra, de dedicação, de foco, de trabalho, de caráter, sabe? Então, tudo isso, né? E agora começa a falar Dia dos Pais. Imagina. Ontem mesmo eu tava, meu Deus, que saudade dos meus pais. Mas daí quando vem essa saudade assim, eu lembro que o sangue que corre aqui na veia é dos meus pais. Meus pais estão vivos dentro de mim. E um dia eu vou encontrar com eles na glória. E encontrar com meus irmãozinhos todos também na glória. Isso é... Então, nós temos que guardar essa graça gloriosa,
né? E é por força, com muita luta, que nós vamos herdar a vida eterna. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O objetivo maior é esse. Completar a carreira e guardar a fé. É, verdade. Vencer a carreira, completar a carreira, guardar a fé, né? Porque se o homem perde a vida eterna, ele perde tudo. Que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Não adianta. Então, eu fazia nos meus cursos, professores diziam assim: mas Benedito, eu não acredito que você é crente, que você é evangélico, fazendo doutorado, né? Você é um doutor agora, você é crente, você é evangélico. Eu falei, graças a Deus. E me dá 10 minutos para eu falar contigo que você vai ser crente que nem eu também. Desafiador, né? Me dá 10 minutos para falar dessa graça para você que você vai ser crente também. Você vai ver se você não vira também um homem de Deus. Sim. Mas eu vou te levar pro candomblé aqui na Bahia, eles diziam, né? É mesmo? Lá em Salvador, né, onde eu terminei o doutorado. Eu vou te levar num candomblé aqui. Eu falei assim, se Deus mandar eu ir, eu vou. Ainda falava desse jeito. Se verdade. Deus pedir, eu vou lá sim, salvar umas almas lá. Sim. Que legal, irmão Benito. Então, Na sua carreira como professor, já teve alguma coisa dentro de sala que alguém falou assim, Deus existe, então prova, ou tipo, alguma coisa de querer te questionar a sua fé, né? assim, sabe, nesses anos todos de sala de aula, é muito difícil, né? Que as pessoas acabam julgando o professor quando de repente ele fica nervoso lá e dá um tapa na mesa, assim, pedindo silêncio, depois de pedir silêncio uma meia dúzia de vezes, né? Porque muitas vezes é difícil, né? O comportamento dos alunos, a falta de educação. Se os alunos tivessem mais consideração, mais respeito e educação para com o professor, a aprendizagem fluiria muito melhor. Mas eu não sei agora, se o irmão Benito com certeza tem, né? Contato com professores de agora. Sim. Mas pelo menos a minha geração de 92 pra cá, ainda era uma geração que respeitava um pouco ali. Era um ou outro da sala que era aquele, né? Que queria levar a turma e às vezes não conseguia porque era mandado pra fora da sala. Mas você viu uma geração ainda que quando o professor falava era... Agora você vê aluno enfrentando o professor como se fosse tipo um colega de classe. O professor é muito desvalorizado, né? E qualquer coisinha é assédio moral, bullying, muito mimimi, né? Sim. Mas os professores são os heróis, viu? Demais. Os professores são os heróis e deviam ter muito mais apoio. Na minha carreira eu fui diretor de escola, além de professor, fui diretor de escola, vice-diretor, supervisor, coordenador, olha aí. Até maestro de coral eu fui. É mesmo? Que legal. E a gente precisa dar mais apoio para os professores, né? Demais. Porque é muito fácil para um diretor dizer assim pro professor, você não tem domínio de sala, você isso, não sei aquilo, mas não sabe a dificuldade, muitas vezes a questão de comportamento, né? Que ele enfrenta, e o professor tem que se cuidar porque qualquer coisa ele está sendo acusado ali de assédio moral, de ser muito grosso e tantas outras coisas. Então o professor precisa de apoio, né? Uhum. Mas graças a Deus, né, eu consegui sempre me sair bem, né, entrar e sair no meio dos alunos. E eu lembro uma vez na Unioeste, em que os 40 alunos começaram a perguntar, professor, isso é diferente, né? Eu como professor temporário lá em Cascavel, na Unioeste em Cascavel, isso em 1991. A sala toda parou e disse, professor, o senhor é diferente. Diz para nós qual é o teu segredo. Falei, não, que segredo? Por que eu sou diferente? Sou professor como os outros. Não, professor. Outros professores são mais grosseiros, às vezes não trata a gente bem. E o senhor trata a gente bem, o senhor é diferente, né? Teu rosto é diferente, teu brilho nos olhos é diferente. Seu semblante. Teu semblante é diferente. Eu falei, não, professor, o senhor já foi seminarista, foi padre, alguma coisa. Daí eu falei, vocês querem saber mesmo? É o seguinte, Deus me converteu, eu sou evangélico da Congregação Cristã no Brasil.
Eu sirvo a Deus, eu sou músico na orquestra da congregação, eu atendo a reunião dos jovens e das crianças todo domingo de manhã, que é a escola dominical, e assim, né? Mas como que foi, professor? Sempre foi crente? Eu falei, não, né? Deus me converteu quando eu tinha 18 anos de idade. Mestre e em tal. Taekwondo. Isso, eu era professor de Taekwondo. Ah, então, professor, tá explicado aí, ó. O senhor é evangélico, o senhor é diferente dos outros. Daí eles abriu assim uma porta para evangelizar. Eu falei, ó, vocês estão dispostos, né? Não, professor, nossa aula hoje o senhor fala isso, a nossa aula vai ser isso. Eu falei, não, eu tô aqui para dar aula, mas se vocês quiserem eu falo. Aí aquele dia a gente anunciou a graça de Deus para aqueles 40 alunos. Plantou uma semente lá. E daí até hoje a gente encontra esse pessoal, né, esses alunos, né, às vezes são pais de família hoje, né, e ele falou, professor, eu lembro muito das nossas aulas, né, e do Pai Nosso em inglês que o senhor ensinou para nós, eu nunca esqueci mais. Olha! Né? Uma coisa assim, o senhor ensinou Pai Nosso em inglês, como professor de inglês, você ensinou Pai Nosso em inglês para nós, e eu nunca mais esqueci, hoje eu ensino meus filhos. Que legal, e reverberou essa semente aí por tempos e tempos e tempos. Que legal, que top. Nossa, eu fico imaginando, tipo assim, vou colocar um pouco mais de água pra você. Eu fico imaginando o quanto deve ter sido difícil ao mesmo tempo, porque não é fácil, né, já ser essa carga, esse cargo de trabalho como professor, e ainda mais ser um homem de Deus, né? Que a gente se depara com tantas pessoas todo santo dia, tantos alunos com tanto... E hoje é a era de que tudo tem um nome, né? Tantas as doenças, né? Tem coisas que nem são doença e estão caracterizando como. E qualquer coisa que você falar já é intolerância, né? Então Meu Deus do céu, eu vejo cada matéria às vezes no jornal que eu falo, nem vou ficar lendo isso aqui, Deus, que senão eu vou ficar... Mas os professores são nossos heróis, hein? Que precisavam ser mais valorizados. Precisavam ter um salário Bem mais melhor, digno, melhor, né? É toda parte dos professores, né? Se você parar pra E mais pensar. apoio, né? Porque a educação, muitos países se transformaram através da educação. A Coreia do Sul, por exemplo, né? O Taekwondo, que eu sou faixa preta, ele é de origem da Coreia do Sul, né? É verdade que lá só é sala pra homem, sala pra mulher? Não tem misto, tipo homem e mulher na sala? Lá na Coreia do Norte eu não sei, que lá é o Partido Comunista, é bem mais complicado. Mas na Coreia do Sul é uma democracia, né, assim, e lá o país se desenvolveu muito através da educação. Porque eu tinha meus mestres de Taekwondo que eram coreanos. Legítimos, nem falavam português direito. Oi. Naquela época, eu tinha 14 anos e eles tentavam falar inglês comigo, mas eu não sabia nada, não era professor de inglês ainda. E aí, para você ver, um país tão pequeno, Coreia do Sul, eles têm carros que são fabricados coreanos, eletrônicos, TV, tudo que é eletrônicos, né, e viram uma potência mundial, assim como o Japão também, né? E no Brasil, que carro brasileiro que nós temos? Que eletrônico brasileiro que nós temos? Verdade. Né? Então, nós temos um potencial muito grande para ser desenvolvido. A educação precisaria haver um investimento maciço. E nós temos muito que crescer, temos esperança, né? Parece que o brasileiro não identifica o potencial que ele mesmo tem, né? Eu fico pensando isso aí também, às vezes. Nossa, o povo é tão inteligente aqui, sabe? Para algumas coisas que, infelizmente, temporariamente é improdutivo, né? E se usasse essa inteligência para algo benéfico, às vezes até para ele ali, né? A questão de apoio, né? É isso mesmo. Questão de apoio. Eu também vejo Hoje, isso. Se você começar a fabricar um refrigerante aí, começar a crescer, os maiores vêm engolir os menores, né? E não te deixam crescer, né? Isso é terrível. Os maiores, eles engolem os menores e... É um monopólio. É um monopólio, exatamente. E assim em todas as áreas, né? Não é fácil ser empreendedor no Brasil por conta disso aí também. É verdade. Eu fiquei sabendo que no Brasil, dependendo da cidade, eu nem vou entrar muito no mérito de Toledo por não conhecer, mas dependendo da cidade onde eu morava mesmo, tipo assim, se tem um prestador de serviço no ramo automotivo, eles mesmos têm um grupo deles ali, nem tem sindicato,
Mas eles mesmo têm o grupo dele que se eles fizerem preços não tão diferentes uns dos outros, dá conflito. Hoje, sabe, existe a formação de cartel, né? Isso sem dúvida. Infelizmente, né? Sabe, você vê os preços muito iguais, né? E aquele que procura fazer as coisas com mais justiça ou retidão e tal, cancelado, né? é até ameaçado de morte. A verdade é essa. Então a gente, não vou dar exemplos de categorias, mas a gente já tem conhecimento disso. Não, isso é nítido. É verdade. Grosseiramente é só o pior cego é aquele que não quer ver. É verdade. Então é isso mesmo, também vai ser, foi o meu pai amado. Mas é por isso que, irmão, quando eu olho tudo isso, às vezes a gente fica meio irritado e aí a gente lembra, né, que a gente não é daqui. A gente vai ter um pouco de aflição aqui, mas nossa mansão celestial não é aqui. E aí isso me conforta, porque se não fosse isso, acho que nós ia entrar numa guerra terrível com esse povo aí. É verdade. Então, as pessoas se vendem, né? Uhum. Se vendem. Nós poderíamos ter muito mais ferrovias no Brasil. E economizar muito. Muita gente não morreria nos acidentes na estrada, né? Sim. Deveríamos ter as cidades grandes, ter muito mais metrô, né? Porque lá em Nova York, as pessoas nem precisam de carro, porque tem metrô a 1 quadra de casa no máximo. Então, tudo muito acessível, né? Os países cortados por ferrovias, grandes cidades cortadas por linhas de metrô. Então, é muita injustiça aqui. Nosso próprio salário mínimo é uma injustiça muito grande. Uhum. Então, tem uma elite que tem interesse, que comanda nisso. Então, eles fazem de tudo para que sabe, eles tenham mão de obra barata. Eles têm um domínio sobre tudo, né? Empregados baratos, tem empregados baratos, mão de obra barata. Então a desigualdade é muito grande. Para você ver, tem estados lá em cima, né, da sua origem, que tem, nossa, você vê em relação à pobreza do sertão é grandiosa, né? Mas você vê embaixo daquela terra o tanto de água. E a água é vida, e vida gera emprego, né? Não tem jeito. Só que aí você vê os países mais aqui, os estados mais para baixo, que são as potências do país, eles observam uma maneira assim, parece, grosseiramente falando, não, pra gente ficar bem, lá não pode ter, né, emprego. Tem que o povo ter lá de cima a ilusão de que aqui é a terra da prosperidade. Então não vamos deixar ninguém investir lá. Enquanto países que é praticamente um deserto, né, são potências, e aqui é uma briga de estado. Eles não constroem nem um poço artesiano pro povo beber água lá. Isso eu digo porque eu já vi matérias de pessoas que tinham condição financeira absurda e falavam, gente, vamos furar um poço artesiano aqui. E falava, se furar, você é furado. Sim, é verdade. Se furar, você é furado. Parlamentares já desistiram de estar no parlamento por causa disso. Falaram, fui ameaçado, eu tentei, galera. Fui nomeado por vocês aqui pra arrumar, mas eu tô saindo porque eu fui ameaçado. É verdade. Então, é uma desigualdade terrível. Mas no céu não haverá injustiça. É muita injustiça. E quando a gente sai, por exemplo, de muita pobreza, de muita dificuldade, e consegue ter uma profissão digna, um salário digno e tal, é uma grande vitória do brasileiro, né? Aquele que se dedica, né? A estudar, né? Porque eu lembro quando era criança, a situação econômica era muito difícil, né? Eu consegui entrar numa gráfica com 11 anos de idade, aos 12 anos eu tinha minha carteira registrada. Eu trabalhou desde cedo, então, né, irmão Benê? Daí eu fazia taekwondo das 6 às 7h30 da manhã, trabalhava o dia inteiro numa gráfica e estudava à noite. Oi, já era registrado, hein? Naquela época não era crime. Carteira assinada aos 12 anos. Naquela época não era crime, hoje é crime. Então, por isso que me aposentei com 44 anos de contribuição, isso que eu fiquei uns 3 anos sem registro, por causa da academia, né, que eu tive. Mas com 44 anos de contribuição. Meu pai também registrou logo cedo e aposentou, tipo, meio que rápido, né? Uhum. Hoje a partir dos 18 você pode ter registro e aí é aquela eternidade pra você ficar ali trabalhando e só Deus na causa. Verdade. Irmão Benê, se tivesse algo do seu coração pra falar pra galera que tá nos escutando aí,
quero abrir esse espaço para você deixar uma mensagem, que Deus tocar no seu coração, para esse alguém que vai assistir e sentir ali, tipo, uma dose de encorajamento até, seja tipo, na vida profissional, emocional, enfim, qualquer área da vida. Espaço aberto agora, meu amigo. Eu sempre, desde muito novo, eu entendia que o meu querer, o foco que eu tinha, a vontade que eu tinha das coisas foi e com a ajuda de Deus que eu cheguei até aqui, né? Então, querer é poder, né? Muita gente tem esse querer é poder. Mas o querer, acima de tudo, você tem que fazer. Se você quer, você vai atrás, corre atrás e faz o que tem que fazer, que você consegue. Apesar das dificuldades, né? Seja, é possível você né, ter uma profissão digna, fazer um curso técnico e ter a sua independência financeira, ter uma profissão digna e ser valorizado e apesar de todas as dificuldades, né, hoje nós temos muitos cursos técnicos, muita facilidade de fazer uma faculdade e da pessoa se especializar numa área e vencer todas essas dificuldades, injustiças, desigualdades e não digo ficar rico, mas você ter as suas condições de sobrevivência com mais tranquilidade. Sim. Pelo teu esforço, né? Pelo teu esforço e aí alguém me falou, nossa, mas você é professor, doutor da Unioeste, chegou até aqui, né? Você deve ter tido uma família muito bem estruturada e com condições financeiras que te apoiou. Falei, meu amigo, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Meu pai e minha mãe saíam trabalhar e eu com 9 anos, 10 anos de idade, eu tinha que fazer tudo em casa. Cuidar dos meus irmãos, fazia comida, fazia tudo, só não lavava roupa. Com 9 anos de idade. Eu engraxei sapato, eu vendi picolé na rua. Né? Eu levava as marmitas para os ensacadores da Sambra. Então, quando aquele meu aluno me disse, professor, eu passei até fome, mas eu me formei em medicina, na minha mente eu disse, eu também posso. E eu me mudei para Toledo para estudar, né? E trabalhei 6 anos na cooperativa, em outras empresas, e me formei professor, né? E eu dizia, eu quero ser um bom professor, eu não quero ser só um professor. Você é professor de inglês, eu quero falar inglês. Então eu fazia faculdade, fazia escola FISC também. Quase, não sei como conseguia tempo, porque eu trabalhava, estudava e a segunda-feira que não tinha aula e ainda ia daqui para Umuarama fazer letras. Olha aí. Ia todos os dias, de Toledo a Umuarama, onde eu me criei praticamente. Ia para Umuarama, fiz letras na Unipar. E daí, quando eu me formei como professor, eu terminei a faculdade e terminei o curso do FISC. Uhum. E daí, graças a Deus e a língua inglesa, a especialização que eu fiz em língua inglesa, é que eu consegui passar nos concursos, né? Tanto para ser professor do estado, para o intercâmbio do Rotary Club, que eu fui para os Estados Unidos dar palestra sobre o Brasil, um grupo de intercâmbio de estudo, né? IGE, um grupo de estudo pelo Rotary Club, o doutorado, pós-graduação, tudo foram concursos. Somando todos esses concursos que eu fiz, já são mais de 20 concursos que eu fiz e passei em todos. Com louvor. Então, se você quer e você correr atrás, né, com força, dedicação, com fé e coragem, você consegue. Né? E obrigado demais, irmão Benê. Deus abençoe por estar aqui. Nada, foi um prazer. Dividir um pouco do seu tempo, que eu sei que é a moeda mais preciosa do mundo. Você falando de tempo aí, olha, né? Só. Tem tantas vezes que a gente olha assim uma situação e quer falar, mas eu não tenho tempo, mas tem tempo sim. Eu fiquei bastante perdido com a minha aposentadoria, né? Que saiu em 2020 com a pandemia e todo mundo encolhido em casa com medo do Covid e só comendo, bebendo e assistindo séries e na internet e tal. E aí de repente eu fiquei muito assim
atribulado com isso, eu pensei, mas eu que sempre trabalhei, sempre estudei na vida toda, agora não estou fazendo nada. E saiu minha aposentadoria ainda, o que eu vou fazer da vida? Nossa. Daí eu comecei a fazer cursos online. Cursos online sobre mercado financeiro e tantas outras coisas. Já nesses 2020 para cá, né, já consegui uns 2 certificados de cursos online. Não parou de estudar Não um parei. minuto. Estamos Que aí. maravilha. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado. Mais um episódio maravilhoso. Então, quarta-feira tá lá, beleza? Até a próxima.